Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Eliseu Fortolan e é um grande prazer ter todos vocês aqui comigo nesta videoaula. Esta é a segunda videoaula com o tema Métodos de Avaliação de Estoque. Na primeira videoaula falamos sobre o método PEPSI e nesta segunda videoaula vamos falar sobre o custo médio. Vamos lembrar alguns conceitos, aplicabilidade, faremos um exemplo prático e também no final desta videoaula deixarei uma proposta de exercício para que todos vocês façam para praticar e refletir tudo o que nós tratarmos nesta videoaula. Desde já gostaria que todos tivessem em mão um papel, um lápis, uma borracha, calculadora, para que à medida que a videoaula for discorrendo, todos vocês vão fazendo os exercícios na prática e fica muito mais fácil absorver tudo o que nós trataremos aqui nesta videoaula. Quando falamos de avaliação de estoque e de custo da mercadoria vendida, precisamos levar em consideração que o primeiro passo é inventariarmos os estoques dentro de uma empresa. Inventário nada mais é do que uma lista detalhada dos materiais que compõem o estoque daquela empresa e tem como objetivo apresentar minuciosamente as informações de todos os componentes estocados para auxiliar na gestão dos estoques também. O inventário é uma contagem física dos materiais existentes no estoque para comparação com os registros que já foram contabilizados pela empresa e a fim de ser comprovada ou não a existência física e a exatidão desses materiais. O inventário ele pode ser periódico, que consiste em uma apuração simplificada das compras efetuadas, sem apurar o custo da mercadoria vendida após a venda. Dessa maneira, não exige-se uma informação muito detalhada no momento da compra e tanto no momento da venda. É chamado de periódico, pois seu levantamento completo dá-se apenas ao final de um determinado período, ao final do exercício social, sendo mais utilizado em entidades de pequeno e de médio porte. Já o inventário permanente é aquele que controla as entradas e as saídas de mercadorias de forma contínua. As fichas de controle de estoque ou o sistema informatizado é alimentado a cada compra e a cada venda de mercadorias. Neste sentido, a empresa dispõe de informações precisas quanto à quantidade de materiais estocados e o custo das mercadorias vendidas de forma concreta e atualizada. Neste sistema de inventário permanente, a qualquer momento, a empresa tem informações detalhadas do valor do estoque e do custo das mercadorias vendidas. Bom, segundo o decreto 3.000 de 99, as empresas devem optar pelo método PEPSI ou pela média ponderada móvel, custo médio, para fazer as apurações do lucro do exercício. Está bem explícito isso quando diz: o valor dos bens existentes no encerramento do período de apuração poderá ser o custo médio ou o dos bens adquiridos ou produzidos mais recentes, admitida ainda a avaliação com base no preço de venda, subtraída a margem de lucro. É um decreto de 1999. Nesta videoaula falaremos da média ponderada móvel ou o custo médio. Ao adotar esse método, as mercadorias são avaliadas pelo valor médio do custo de aquisição. Portanto, a cada compra com custo unitário diferente, haverá um ajuste no custo das mercadorias. Atualmente, é o método mais utilizado no Brasil, devido à necessidade de não se controlar os custos por lotes. Haja vista, a avaliação do custo das mercadorias vendidas será pelo custo médio da aquisição. Bom, como exemplo prático para nós entendermos o que é apurar os estoques e o custo da mercadoria vendida pelo custo médio, tem um exemplo prático que eu gostaria que vocês fossem acompanhando junto comigo. Vamos imaginar que uma empresa comercializa 3 tipos de produtos eletrônicos. Quanto ao produto A, nós devemos apurar
o estoque final, o custo das mercadorias vendidas e o resultado com mercadorias, a partir das informações abaixo. Anotem bem essas informações, pois elas serão muito importantes quando construirmos a nossa ficha de controle de estoques. Então, vamos imaginar que no dia 1º/5 houve uma compra de 60 unidades deste eletrônico A ao custo unitário de R$ 80. Esta informação é a primeira a ser levada para a nossa ficha de controle de estoque. E a partir daí, vamos alimentando essa ficha com as demais informações. Eu gostaria que vocês não deixassem de acompanhar esta minha videoaula com um papel na mão, com um lápis, com uma caneta, com uma borracha, com calculadora, para que vocês vão acompanhando o raciocínio deste exemplo prático. Então vamos lá. A ficha de controle de estoque que eu uso e que eu costumo passar para os meus alunos em sala de aula é esta, a mais simples possível, porém muito objetiva. Não precisa mais do que isso para controlar os estoques. Então vamos lá. Se no dia 1º houve uma compra significa entradas de mercadorias no estoque. Então nós precisamos dar entrada destas 60 unidades e também apresentar já nesse dia 1º qual é o valor do estoque. Então eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo agora e tentassem lançar esta informação de compra nesta ficha de controle de estoque. Logo em seguida eu vou colocar o resultado correto. Bom, o resultado desta informação é, na coluna entradas, a quantidade é 60, o valor unitário 80, totalizando R$ 4.800. Levo lá para a coluna saldo, quantidade 60, valor unitário 80 e saldo total R$ 4.800. Agora eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo novamente e fizessem o lançamento da compra que houve no dia 6/5. Foram 120 unidades, R$ 77,00 cada uma. O lançamento correto é esse. Na coluna entradas, quantidade 120, custo unitário 77, custo total dessa compra R$ 9.240. E lá na coluna saldo, eu tenho que aproveitar o saldo anterior de 60 unidades, mais 120 unidades que acabaram de entrar, totalizando 180 unidades. Eu não posso colocar o valor unitário, eu não posso colocar o custo unitário neste momento. Eu preciso conhecer qual que é o valor total do estoque. Então eu vou somar R$ 4.800 que já estava no estoque, mais R$ 9.240 que acabaram de entrar no estoque, totalizando R$ 14.040. Estes R$ 14.040 dividido por 180 unidades que estão no estoque, o custo unitário de cada unidade passou a ser R$ 78,00. Perceba que houve uma média. Quando havia apenas 60 unidades no estoque, o custo médio destas unidades eram R$ 80,00. Agora que houve uma nova compra com valor de aquisição diferente, este custo unitário que era 80 passou a ser R$ 78,00. O próximo lançamento é uma venda de mercadorias que houve no dia 11/5. Foram vendidas 100 mercadorias e nós temos que levar em consideração o custo desta mercadoria vendida. É o custo unitário que está registrado lá na coluna saldo. Gostaria que vocês pausassem esse vídeo agora e fizessem o lançamento das saídas destas mercadorias do estoque. O lançamento correto da saída destas mercadorias é
100 unidades lá na coluna saídas. O custo unitário R$ 78,00 e o custo total desta venda de mercadorias é R$ 7.800. Então, na coluna saldo, eu preciso deduzir estas mercadorias que acabaram de sair. Se o saldo anterior era 180 unidades, agora ficaram apenas 80 unidades. Lembra que eu não posso colocar o custo unitário destas 80 mercadorias agora. Eu preciso primeiro saber qual é o saldo do estoque. Então, portanto, eu pego o valor anterior que estava no estoque, que era R$ 14.040, menos R$ 7.080 é igual a 6.240. Este 6.240 divido pelas 80 unidades que estão no estoque. Encontro o valor R$ 78,00. O próximo lançamento é compra de mercadorias que ocorreram no dia 16/5. Foram compradas 80 unidades ao custo unitário de R$ 82,00. Pause esse vídeo agora e façam um lançamento e depois corrijam com o que eu vou colocar logo em seguida. O lançamento correto é entrada de 80 unidades, custo unitário R$ 82,00, o custo desta compra R$ 6.560. Essas informações levamos lá para a coluna saldo. O saldo anterior eram 80 unidades, com mais 80 que acabaram de entrar, então ficaram 160 unidades. O valor do estoque era R$ 6.240, acabaram de entrar mais R$ 6.560, então o valor total do estoque passou a ser 12.800. 12.800 dividido por 160 unidades, o novo custo médio de cada unidade é R$ 80,00. Próximo lançamento é a compra de mercadorias no dia 21/5. Foram compradas 160 unidades e o custo de aquisição foi R$ 78,00. Pausem o vídeo novamente, façam o lançamento e logo em seguida corrijam com o que eu vou fazer junto com vocês. O lançamento correto é, na coluna entrada, 160 unidades, R$ 78,00 o custo unitário de aquisição de cada unidade, o custo total dessa aquisição, R$ 12.480. Leva essa informação lá para a coluna saldo. O saldo anterior em quantidade era 160, com mais 160 que acabou de entrar, passou a ter 320 unidades no estoque. O saldo do estoque era R$ 12.800, com mais 12.480 que acabaram de entrar, o saldo neste momento passou a ser R$ 25.280. R$ 25.280 dividido pelas 320 unidades, o novo custo unitário médio é R$ 79,00. Agora, o último lançamento foi a venda de 300 unidades no dia 26/5. Pausem esse vídeo, façam o lançamento e logo em seguida corrijam com o que eu vou colocar para vocês. O lançamento correto é, na coluna saídas, 300 unidades, o custo unitário R$ 79,00, o custo total desta venda foram R$ 23.700. Leva essa informação lá para a coluna saldo. 320 unidades era o saldo anterior, menos 300 unidades que acabaram de ser vendidas. No estoque ficaram apenas 20 unidades. O estoque, que era R$ 25.280, ficou agora com R$ 1.580, porque foi deduzidos os R$ 23.700, que foi o custo para a venda dessas 300 mercadorias. Encerramos assim os lançamentos de entradas e de saídas de mercadorias. E se nós observarmos agora, já temos como apurar o saldo final do estoque
e o custo das mercadorias vendidas. O saldo final do estoque já está lá na última linha, na coluna saldo R$ 1.580. E o custo da mercadoria vendida é a soma das duas saídas que houveram. Primeira saída foi R$ 7.800, a segunda saída R$ 23.700. Então, o custo das mercadorias vendidas foram R$ 31.500. Bom, agora precisamos responder a 3 perguntas. 2 já foram respondidas, que é o valor final do estoque, o custo das mercadorias vendidas e o resultado com mercadorias. Resultado com mercadorias nada mais é do que o faturamento menos o custo. Então, na primeira venda, foram vendidas 100 unidades por R$ 120. O faturamento, neste momento, foi R$ 12.000. A segunda venda foram 300 mercadorias a um preço de R$ 125, totalizando R$ 37.500. Ora, se a primeira venda foi no valor de 12.000 e a segunda no valor de 37.500, o faturamento neste período foi R$ 49.500, menos o custo da mercadoria que nós já temos, que é R$ 31.500, o resultado com mercadorias foi R$ 18.000. Agora eu gostaria de deixar um exercício para que vocês fizessem e consolidassem todo o aprendizado, tudo o que nós fizemos aqui nesta videoaula. Gostaria muito que, após vocês fazerem o exercício, vocês colocassem o resultado nos comentários, comentassem sobre o grau de dificuldade, comentassem se ainda ficou alguma dúvida e, na medida do possível, respondo a todos. Desde já, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima videoaula, se Deus quiser.